Uma das principais dificuldades de muitos de vocês é, de fato, como conduzir, como dar o próximo passo depois que a gente cria uma campanha de PMax. Qual variável eu analiso? Se eu analiso uma métrica primária, uma métrica secundária, o que que eu faço? Então, qual que vai ser o meu objetivo? Explorar, de fato, essas métricas com vocês e mostrar alguns pontos de ação. O que eu quero que vocês entendam? Sempre que a gente falar de campanhas inteligentes, a otimização ela nunca vai estar focada 100% dentro do gerenciador de anúncios. O meu foco sempre vai ser o olhar externo, como analisar a demanda sobre determinados grupos de produto, janela de sazonalidade, que é um ponto importante também. Então, por exemplo, Gil, estou falando do período de época escolar. Show. É natural que, em função da demanda e da sazonalidade em si, a gente tem uma busca maior por esse tipo de produto. Então, teoricamente, as buscas aumentam e esses produtos eles se tornam mais demandados dentro do mercado. Passou o período de junho, passou o período de janeiro, eu já vou para um outro lastro. Junho, julho, eu já vou para um outro lastro, que é onde a gente bate na questão na verdade, no término desses períodos, na sazonalidade. Então, o que eu quero que vocês entendam, muito do que a gente traz para dentro da estrutura vai ser baseado em volume de tráfego. Ou a gente tem um volume de tráfego relativamente linear para alguns produtos ou para algumas coleções em específicas ou para uma loja nichada, ou a gente tem tráfegos que eles vão oscilando. E aí, como exemplo, eu dei para vocês o nicho escolar, e a gente tem diversos outros nichos que dependem dessas datas sazonais. Então, muito em função disso, o que eu quero que vocês prestem atenção agora. O que eu quero que vocês entendam? Toda a nossa análise ela vai partir inicialmente dessa premissa. Beleza? Da premissa de imaginar que existe demanda e que, em função disso, a gente vai ter um posicionamento. Aqui a gente tem uma conta inteira para compartilhar, mas eu quero que vocês se atentem a dois pontos. A gente investiu basicamente aqui 15 mil para voltar 100 mil em duas campanhas aqui específicas. Todas essas duas campanhas, elas bateram em ações como a sazonalidade, por exemplo. Tá? Como períodos sazonais ali de alta dentro da estrutura. O que eu vou mostrar para vocês antes de entrar dentro dessas campanhas de fato é a visão que vocês precisam criar dentro do gerenciador para tomada de decisões. Tá? Vocês vão verificar que eu vou falar com vocês de produto único e muitos de vocês talvez digam assim, Gil, mas eu não consigo acertar a mão em produto único. Beleza, você não conseguiu acertar até agora, mas a partir do momento que eu mencionar para vocês onde vocês estão errando, vocês vão conseguir ter uma noção geral. Vamos lá. No que está distribuída a nossa aula hoje, galera? De forma bem simples. Eu estruturei a nossa aula em 4 pontos aqui, 4 etapas. Esse assunto ele seria mais extenso, mas a gente acabou falando muito de PMax aqui, a gente teve uma aula teórica anterior, e a gente vai bater em 4 pontos. Primeiro, o ponto de implementação das campanhas, condução dos dados e otimização, entendimento das métricas e quebra de dados. O que eu quero que vocês entendam? Para que a gente consiga analisar algo, primeiro a gente precisa implementar. A gente precisa colher aquelas métricas para saber o que a gente faz. Mas boa parte das vezes o grande problema por parte de vocês é que vocês não sabem o que fazer com aqueles dados que estão sendo postos ou jogados pela ferramenta de tráfego. Beleza, eu tenho os dados ali. O que eu faço? Qual é o entendimento de métricas que eu tenho que ter? E depois, quais são as quebras que eu realizo? Então, qual que vai ser o meu objetivo? Eu vou abordar a teoria, a gente vai para o aspecto prático, eu vou mostrar alguns pontos de implementação para vocês, tá? Tanto para coleção quanto para produto único, e aí a gente vai caminhando com a aula. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam no início, quando a gente fala de implementação de campanhas? É simplesmente entender para que a PMax ela serve, galera. De forma simples, a PMax ela sempre impacta o público dentro de todas as redes, mas ela tem um comportamento. Ela impacta o público de forma ativa e passiva. O que isso significa? Ao mesmo tempo que ela está captando leads frios, ela está reimpactando esse lead da qual ela teve um relacionamento. Tá? Mas existem configurações dentro da ferramenta que me permitem focar só no tráfego frio. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento, e é importantíssimo, campanha de PMax, ela tem a capacidade de se tornar ativa e passiva ao mesmo tempo. Eu capto lead para depois reimpactar essas pessoas. Esse é o primeiro ponto. E aqui dois conceitos importantíssimos. O primeiro é vocês entenderem que as campanhas de performance max, elas precisam de um tempo de maturação.
Então, qualquer alteração que você faça hoje, você precisa minimamente de um espaço de 7, 10, 14 dias para verificar se aquelas alterações que você fez, elas vão gerar efeito de fato ali dentro das campanhas. E por fim, galera, essa fase de aprendizagem, tá? Ela está relacionada a esse tempo de maturação. Fiz uma alteração, eu preciso esperar dentro da ferramenta, tá? Recentemente, galera, eu fiz alguns testes diferentes dentro da estruturação das campanhas. E aqui depois eu mostro para vocês, quando a gente for falar de display e quando a gente for falar de campanhas de demanda. Que testes foram esses? Como eu entendo que o meu objetivo inicial dentro de qualquer estrutura de tráfego é fomentar o tráfego quente para validar isso, o tráfego frio vai ser uma outra vertente que a gente vai trabalhar mais na frente. Qual que foi o meu objetivo nas criações de campanha? Começar com o máximo de campanhas que envolvem tráfego quente e fomentar esse fluxo. Sabe por quê? A partir do momento que eu tenho esse tráfego quente dentro da minha estrutura, eu consigo validar mais rápido o que funciona e o que não funciona. Então, toda a estrutura inicial que eu estou montando nas campanhas, agora a nível de teste, tá? E aí vocês têm a primeira orientação que eu dei para vocês na primeira aula e essa aqui de forma bem sintética, tá? A gente começa com a campanha de PMX, eu vou mostrar para vocês como eu conduzo isso. As campanhas de display, remarketing feed, demand gen remarketing. E o que eu tenho aqui, galera? O cara ele entrou dentro da minha loja, ele vai ser impactado basicamente em todas as redes do Google. Ponto. Eu quero criação de pontos de contato com ele, tá? E por último, eu vou passar uma estrutura de campanha aqui para vocês que quase ninguém usa, tá? O que a gente ouve falar por parte da maioria no mercado hoje é de que campanha de shopping padrão a gente usa para aquisição de dados. De fato, isso pode acontecer para algumas contas? Pode. Mas eu não oriento vocês a começarem com a campanha de shopping padrão no início da estrutura. Isso por diversos fatores. Primeiro, que ela não tem um remarketing dinâmico para impactar o público. Segundo, que a própria PMEX sem recurso, ela pode impactar de forma mais eficiente as pessoas. E o objetivo mais importante, olha só. A partir do momento que a conta está rodando, ela está maturando, a Shopping Padrão vai potencializar o tráfego dos seus produtos. O que isso significa? Olha só. Eu aqui dividi a Shopping Padrão em duas fases, galera. Fase 1, metas de tráfego. E fase 2, metas de remarketing. O que isso significa? Sempre que vocês tiverem produtos se destacando dentro da estrutura, vocês vão montar uma PMEX com objetivos de tráfego, e aqui vocês têm que considerar no mínimo 10, 12, 15 produtos. Vocês sempre vão montar uma shopping padrão com objetivos de tráfego com um CPC de 0,40 e com orçamento de 30. Qual que é o objetivo dessa campanha aqui em específico? Trazer tráfego quente para dentro da estrutura, um tráfego super qualificado. Olha como a gente está falando de funil, cara. A gente tem a boca de funil. E em vez de pensar totalmente no lead frio no início de um projeto, a gente está pensando no lead extremamente quente, tá? Então, essa é a etapa 1. A gente já criou toda essa estrutura aqui, conforme eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Eu entendi todos esses conceitos aqui e a gente parte para a fase 1 da Shopping Padrão. Com 15, 20 dias eu já posso criar essa campanha. Beleza? E depois eu vou mostrar para vocês como otimizar na prática. Show. Depois, o que eu faço? Eu vou montar minha segunda campanha. Eu vou montar com vocês depois, que vai ser uma outra campanha de shopping padrão, mas com objetivo de remarketing. Então, vocês imaginem o seguinte. Imaginem basicamente alguém que acessou a loja de vocês e a partir do momento que eles acessaram a loja de vocês, se eles vão pesquisar de novo, eles vão achar o teu posicionamento na rede de shopping. Basicamente, o que a gente faz aqui são dois hackzinhos. Primeiro, a gente muda a prioridade da campanha para alto e depois a gente insere o público-alvo de remarketing. Galera, talvez esteja parecendo confuso para vocês nesse início, mas o objetivo é simples. Olha só, base da implementação de campanhas aqui, que foi um ponto que a gente já falou nas aulas anteriores. Eu preciso fomentar o tráfego quente dentro do meu funil. Relacionamento, construção de relacionamento com o meu lead é o ponto mais importante. Então, vocês vão verificar que a gente tem uma campanha aqui tracionando o tráfego e a gente tem diversas outras trabalhando dentro desse ecossistema, cara, principalmente a campanha de shopping padrão, para reimpactar, velho, quem está pesquisando. Imagina aquele cara que entrou dentro da tua loja, ele não se convenceu do poder que a tua loja tem, ele vai pesquisar de novo e vai considerar a rede de shopping para tomada de decisão. Quando ele te olhar lá em primeiro, porque você está trabalhando com prioridade alta e com um orçamento significativo para o remarketing,
ele vai falar assim, cara, eu vou comprar com essa loja. Então, o que eu quero que vocês pensem é, nós estamos criando ramificações dentro da estrutura para impactar esse lead, beleza? Esse é o primeiro ponto.